Boa noite. Com prazer estar aqui mais uma vez, transmitindo agora a última mensagem dessa conferência, terceira conferência de música aqui da igreja. Então vamos orar ao nosso Deus, pedir que Ele nos abençoe nesses momentos em que estaremos transmitindo Sua palavra. Santo Deus, muito obrigado por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, em nossas igrejas locais, onde estão os Teus servos, Senhor Deus. E obrigado por essa igreja, particularmente, a Igreja Batista Luz do Mundo. Colocamos em Tuas mãos a vida de cada servo Teu que está aqui, que cada um dos que estamos aqui hoje à noite, irmãos, irmãs, visitantes, que Tu abençoes cada um de nós. Capacita-nos a transmissão dessa mensagem, porque eu preciso completamente de Ti para isso, para que possa transmitir com fluência, com clareza, e dependemos de Ti, e confio que Tu nos usará hoje à noite. Muito obrigado pelo que Tu farás, em nome de Cristo, amém, Senhor. Muito bem, temos visto aqui alguns princípios que são fundamentais para a nossa adoração ao Senhor, alguns princípios sem os quais nosso louvor não pode ser aceitável ao Senhor. Então falamos aqui que a pessoa cujo louvor chega até o Senhor e o agrada tem que ser, antes de tudo, um convertido no Senhor Jesus Cristo. Vimos também que é uma pessoa que tem que seguir as Escrituras, evidentemente conhecer as Escrituras, conhecer a Bíblia e segui-la e obedecê-la. E vimos também que é fundamental que estejamos conscientes daquilo que estamos cantando, senão estaremos cantando da boca para fora, como se diz. Então todas essas coisas são necessárias, são princípios sem os quais o nosso louvor não pode agradar ao Senhor. O que vamos ver hoje à noite é algo um pouco diferente disso. Nós vamos sair um pouquinho dessa linha de pontos fundamentais para o louvor e vamos falar de um ponto que é um pouco diferente, no sentido de que ele é a base, ele está na base do nosso louvor e, na verdade, ele é um combustível para o nosso louvor. Que é isso? Que fator é esse que é um combustível que realmente impulsiona o nosso louvor? Para isso nós vamos ao nosso texto, vamos ver se vocês descobrem que combustível é esse, qual é esse fator que tanto anima, realmente revigora, fortalece, capacita mesmo o nosso louvor. Bom, o nosso texto está no Evangelho de Lucas, vamos abrir lá. Mas antes de eu dizer exatamente qual é, deixe-me falar uma coisa interessante. O nosso texto de abertura ontem, vocês devem lembrar que foi qual? Êxodo 15, que, como eu comentei, é um texto bem significativo para adoração nas Escrituras, porque é o primeiro cântico. E nós podemos dizer que foi uma espécie de cântico inaugural da antiga aliança, porque poucos meses depois daquele episódio, o povo de Israel chegou ao Sinai, onde Deus deu a sua lei através de Moisés, e estava ali a lei, o povo oficialmente fundado, por assim dizer, o povo de Israel. Então, começando ali a antiga aliança. E o nosso texto de hoje, esse que eu vou já dizer, o que já disse até onde está, que é o texto de Lucas, ele está inserido num contexto em que ocorre a inauguração, a prévia, digamos assim, o ponto onde nasceu a nova aliança. A base da nova aliança aconteceu exatamente nesse período aqui. Então, o que nós vamos ver aqui agora é um cântico que faz parte do prelúdio, por assim dizer, da nova aliança. Os cânticos que estiveram em torno da inauguração, num certo sentido, da nova aliança. Não é a inauguração da nova aliança em si, mas é um cenário fundamental para que essa nova aliança no sangue de Cristo pudesse ser fundada. E, evidentemente, já perceberam que estamos falando aqui, até pelo que já comentei, que estamos falando do contexto do nascimento do Senhor Jesus Cristo, que foi Ele que inaugurou a nova aliança. E o Evangelho de Lucas, de uma forma exclusiva, ele relata alguns cânticos que foram entoados por ocasião do seu nascimento. Houve 4 cânticos desses, e hoje nós vamos ver o segundo desses cânticos. Então vamos para Lucas capítulo 1, versículo 67. Agora já sabem exatamente a referência, mas antes de lermos ainda mais um comentário sobre esse contexto aqui. O Lucas provavelmente foi o único autor do Novo Testamento que não era judeu, que era gentio. Ele era um médico e fez uma extensa pesquisa para poder escrever o seu evangelho, e foi um companheiro de Paulo, inclusive na prisão. Então, muita coisa que ele coloca no seu evangelho, ele aprendeu provavelmente do próprio apóstolo Paulo e também de extensas pesquisas que ele fez. E ele começa o seu evangelho falando de um certo Zacarias, que era um sacerdote, evidentemente da tribo de Levi,
e que ele estava entrando no santuário, numa certa ocasião, e recebeu a visita de um anjo, que profetizou que ele ia ser pai de alguém muito importante, que no caso seria João Batista, que seria o precursor do tão esperado Messias. Então, Zacarias no começo não acreditou, ficou pasmo com aquela visão do anjo, e por não ter acreditado, ficou mudo, como uma espécie de castigo, por ter duvidado. Mas Deus cumpriu a sua palavra, assim mesmo. Zacarias já era idoso, sua mulher Isabel também era idosa, ou seja, foi um milagre de Deus o nascimento de João Batista, e ela realmente engravidou, e aqui nasceu João Batista, e o que vamos ver agora é um cântico de Zacarias, o pai da criança, muito alegre por tudo o que aconteceu, não só pelo filho em si, mas pelo que significava o nascimento do seu filho, João Batista. Então vamos ver aqui o cântico de Zacarias, que tradicionalmente é conhecido como Benedictus. A tradição coloca alguns títulos nesses 4 cânticos, que o título tem a ver com a primeira palavra dele em latim. Então, tradicionalmente é conhecido como Benedictus, é o segundo. O primeiro cântico aqui de Lucas é de Maria, magnífica, né? Minha alma engrandece ao Senhor, e esse é o segundo, e nós vamos ver só esse aqui. Vamos então para Lucas 1, 67 em diante. Vamos tentar entender o que Zacarias diz, o que nós vamos tirar daqui para dizer que é um princípio, quer dizer, que é uma mola propulsora para o nosso louvor. Vamos lá. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, falando agora de João Batista, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Esse é o belo cântico de Zacarias, e se alguém lhe perguntasse, como é que você interpreta esse cântico, qual é o conteúdo, o que ele disse, o que você responderia? Bom, nós vemos aqui alguns pontos que dá para ver de saída. Ele exalta a Deus pela grande salvação que ele está concedendo, ele é bem judaico no seu cântico, você deve ter percebido. Ele começa logo dizendo ao Senhor, Deus de Israel, e redimiu o seu povo Israel. Ele fala de duas das alianças incondicionais no Antigo Testamento. Ele fala aqui da aliança abraâmica, que Deus fez a Abraão, bem em Gênesis capítulo 12 começa, e depois ele fala também, embora não mencione claramente que foi uma aliança, mas ele fala da aliança davídica, porque ele diz que a salvação ocorreu na casa de Davi, e realmente o Messias viria da linhagem de Davi, conforme a aliança davídica. E ele fala de alguns detalhes acerca dessa salvação tão grandiosa. Entre esses detalhes que ele fala, ele repete aqui uma informação preciosa para os judeus. O que é que vocês perceberam? Algo que ele repete quase as mesmas palavras. Nesses poucos versículos, acho que são uns 12 versículos, ele repete uma informação importante que caracteriza o livramento. Não sei se vocês perceberam. Livre dos inimigos. Notaram isso? Ele diz, Senhor, tu prometeste a Abraão que tu vai nos livrar dos nossos inimigos. Mas, evidentemente, a salvação envolve mais do que isso. Tanto que ele fala aqui de perdão de pecados, ou seja, envolve algo espiritual, e envolve também adoração. Para quê? Livre dos inimigos, nós o adorássemos, Senhor. E isso não ia ser uma coisa por pouco tempo, uma coisa efêmera, rápida, não, ia ser para sempre, porque todos os nossos dias. Então seria uma coisa duradoura, envolveria a salvação dos judeus, que envolve o perdão de pecados deles, e tudo em torno de um personagem que aqui ele nem diz o nome, mas ele chama esse personagem de quê? Perceberam?
Sol nascente, que coisa linda. No começo, ele começa dizendo que Deus visitou o seu povo. Aí é uma visita que Deus chegou até o povo de uma forma salvífica, de uma forma abençoada. E ele repete dizendo, nos visitará o sol nascente. Ele vem das alturas e vai nos visitar. Ele chama o Messias de sol nascente, o sol. Né? Ele fala aqui. E o interessante é que a essas alturas, João Batista é importante, mas se tornou secundário aqui, porque ele diz, tu serás profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando o povo para os caminhos dele. É cristocêntrico esse cântico, não tenha dúvida alguma. Né? E João Batista tem o seu papel, mas realmente de forma absolutamente secundária em relação a ele. Pois bem, qual é o princípio que nós poderíamos, ou melhor, qual é o fator que nós vimos nesse cântico de Zacarias que é muito importante para o nosso louvor? Não sei se vocês perceberam isso. Mas antes de eu responder, vou dar mais uma dica. Isso que Zacarias, descreve aqui, aconteceu nos dias dele? Será? Quanto tempo depois de Zacarias essas coisas foram cumpridas? Pensa aí. Vou dar alguns segundos para vocês pensarem, calculem, usem de matemática. Zacarias, isso aqui aconteceu no comecinho da era cristã, bem no começo mesmo, né? João Batista era recém-nascido, pouco depois o Senhor Jesus iria nascer, já existia eternamente, mas ia se tornar um ser humano, né? Então, quanto tempo depois daquilo foram cumpridas essas promessas? Já tem a resposta? Sabe quando? Até hoje? Nunca. Essas promessas ainda não foram cumpridas. Falhou? Claro que não. Vão ser cumpridas, óbvio. Quando eu digo nunca, é até hoje, mas vão ser cumpridas? Vão. Eu não sei até que ponto Zacarias tinha noção de que era alguma coisa muito futura. Talvez ele achasse que ia ser para breve, possivelmente. Não sei se ele achava que ele ia participar pessoalmente disso. Notem que ele já era idoso. A esposa também era idosa, já comentei. Então alguém pode achar, mas é claro que ele achava que não ia viver. Para começar, o filho era um bebezinho, então pelo menos uns 20 a 30 anos no mínimo ia acontecer, até que isso pudesse ser viável, digamos assim, depois que o filho dele e o Messias fossem adultos, então pelo menos uns 20 anos. Mas se Zacarias tivesse na mente uma certa profecia de Isaías 65, em que ele diz que a longevidade do meu povo será como a da árvore, morrer aos 100 anos é morrer ainda novo. Eu não sei se na mente de Zacarias ele pensou nisso e disse, Deus vai multiplicar meus anos de existência. Então pode ser que eu viva 200 anos, então eu vou vivenciar tudo isso. Eu não sei, eu não posso afirmar, mas é possível que na mente dele tivesse essa expectativa. Ou não, ele achasse que era uma coisa futura mesmo, ele não ia ver, mas o povo ia ver. Eu não sei, mas seja como for, a gente vendo isso hoje, a gente podemos concluir claramente, isso não foi cumprido até hoje. Vai ser, mas não foi. Aliás, qual foi o fim terreno do próprio filho de Zacarias com o qual ele tanto se alegra aqui? Será que João Batista levou uma vida agradável, próspera, como se esperaria de um arauto do Messias? Não. Zacarias, humanamente falando, foi uma vida estranha, uma vida bem diferente, uma vida nada de prosperidade aos olhos humanos. Não. Tinha muito poder espiritual, não tenha dúvida. A pregação dele era poderosíssima, não tenha dúvida, mas em termos humanos, um homem pobre, sem coisas materiais, um homem com uma vida meio recluso ali e tal, um pregador poderoso, fluente, sim, mas nada de recebendo glórias humanas ou poder humano, nada disso. Pelo contrário, ele foi preso por denunciar a vida do rei, Herodes no caso. O que aconteceu? Acabou sendo preso, a vida de imoralidade. Foi preso e depois decapitado aos cerca de 30 anos de idade. Imagine, 30 anos. Talvez alguns aqui achem, 30 anos já é meio velho, para mim é novíssimo. Eu acho que para muitos dos que aqui estamos, morrer aos 30 anos é morrer muito novo, não é verdade? Morreu e preso, quer dizer, meses preso, imagina a vida dentro da masmorra lá e decapitado de uma forma que nós conhecemos a história. Esse foi o fim da vida de João Batista. Como é que você reagiria se soubesse que seu filho ia ter esse fim, essa vida com esse final? Talvez você ficasse bem triste. E já pensaram se ele, além disso, ele soubesse o que ia acontecer com o sol nascente? O próprio Messias, de quem João Batista era precursor, terrenamente falando, qual foi o fim de Cristo? Crucificado. Podia ser pior do que isso? Uma morte que, além de torturante, era degradante em termos morais, em todos os sentidos, e que envolvia também
um confronto com as trevas que a gente não tem nem ideia do sofrimento que Cristo passou. Além do físico, que era atroz, era torturante, horas, sofrendo de uma forma horrível, mas além disso, abandono do Pai, carregando o peso de todos os nossos pecados ali, não dá para imaginar a dor excruciante em todos os sentidos que o Senhor Jesus passou ali. E para o mundo, aquele foi o fim dele. O mundo não viu Cristo ressuscitado, lembra disso. Os crentes viram, o mundo não viu, até hoje. Um dia vai ver, mas até hoje não viu. Enfim, se Zacarias soubesse que o fim do Messias ia ser tão trágico assim, entre aspas, né? Nós sabemos o fim da história, mas será que ele teria cantado dessa mesma forma? Eu creio que sim. Por quê? Porque ele não estava olhando, ele não estaria olhando, entendo eu, para os dias dele. Talvez ele ficasse um pouco triste, puxa, eu pensei que ia ser agora, não é, mas vai acontecer um dia, não vai? Vai. Deus prometeu, não prometeu? Sim, vai. Vai durar, vai demorar um pouquinho, mas vai. Então eu posso cantar do mesmo jeito, porque as promessas que Deus fez para Abraão e para Davi vão ser cumpridas. Pode não ser agora, pode demorar um pouquinho, pode até envolver sofrimentos que eu não estava nem pensando, mas vai ser cumprido. E eu entendo que Zacarias teria mantido o mesmo cântico, porque o conteúdo não muda. Estão pegando aí onde é que eu estou querendo chegar? Qual é um fator que faz com que o nosso louvor seja exuberante? E não só o nosso louvor, eu estou setorizando aqui no louvor, mas eu diria a vida como um todo, só que o nosso assunto é louvor, eu estou enfocando mais esse. Pensa no futuro, pensa no porvir, não olha muito para as coisas daqui de baixo não, porque se olhar para as coisas daqui de baixo, a gente pode se entristecer muito. Se a gente souber como é que eu vou morrer, como é que os meus amados vão morrer, ou as tristezas que eles vão passar, que eu vou passar, as tristezas que o mundo passa, as complicações, etc., etc., a tendência da gente pode ser se afundar. Mas quem disse que é para olhar para baixo? Olha para cima, olha para frente, e está prometido, e vai acontecer. Tão certo como Zacarias pegou o filhinho dele nos braços, fisicamente, e alguns pegaram o Senhor Jesus nos braços, fisicamente, tão certo como isso aconteceu, é certo que Cristo vai voltar em glória, sim, e essa é a nossa esperança / certeza, Ele vai voltar, Ele está lá vivo no céu glorificado, e vai voltar, e nossa certeza é essa. Ou seja, pensa no futuro, pensa no céu. Esse é o grande o combustível, digamos assim, que nos faz passar por cima dos nossos problemas ou do que quer que seja que nos distraia aqui, para louvar, nos concentrar no Senhor que nos salvou e vai nos glorificar. Mas agora eu quero dar o exemplo de outra pessoa quer dizer, eu vou citar o que aconteceu com outra pessoa que, além de Zacarias, que deu um excelente exemplo de que esse sim, a gente pode afirmar que ele sabia o que estava bem diante dele em termos humanos, mas mesmo assim louvou. Zacarias eu não posso afirmar que ele sabia dessas coisas. Aliás, eu conjecturo bem, com certa convicção, de que ele não tinha ideia de tantas coisas que iriam acontecer. Eu entendo que ele louvaria da mesma forma, mas o outro exemplo que eu vou dar agora, sabia do sofrimento que ia acontecer, mas mesmo assim, olha o exemplo que essa pessoa nos deu de louvar, mesmo sabendo o sofrimento que ele próprio ia passar. Acho que já deu para vocês perceberem de quem que eu estou falando. Vamos para Mateus capítulo 26. Mateus 26. Versículo 26 a 30. O Senhor Jesus está aqui nas suas últimas horas sobre a terra, com os seus discípulos, na última Páscoa deles, onde ele inaugurou a ceia, e aí inaugurando a nova aliança, oficializando a inauguração, que a rigor iria acontecer depois que ele morresse, com o sangue derramado dele. Interessante como assim como Moisés salpicou o sangue de animais diante do Sinai ali, o sangue de Cristo inaugurar uma nova aliança. Então Mateus 26 a 30, nesses últimos momentos com os discípulos, olha o que ele disse.
Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Vocês conhecem bem esse texto, que todos os meses é praticamente repetido, que é o famoso texto da ceia, mas vale a pena nós lermos aqui agora, e não tem problema a gente ler fora da ceia não, lógico, mas tomem, isso é o meu corpo. Ele sabia muito bem o que ia acontecer com ele poucas horas depois disso. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Tendo o quê? Cantado um hino. Olha só o Senhor Jesus louvando, que coisa maravilhosa. Vocês não gostariam de estar lá espiando esse encontro maravilhoso? Você não gostaria de estar lá olhando discretamente, ele com seus discípulos ali, com seus apóstolos, ele cantando louvores? Já pensou como era o tom da voz de Cristo, como era o timbre da voz dele? Olha, é um espetáculo que a gente vai ver ele com o corpo glorificado cantando, mas já desperta muita nossa curiosidade ver como é que tinha sido aqui nesse dia. Mas a grande lição até aqui ele sabia o sofrimento terrível que ele ia enfrentar, como já falei, em poucas horas. E como foi que ele reagiu? Com desespero? Não. Com serenidade, segurança, hombridade e fidelidade, louvando ao Senhor, sabendo o que ia acontecer com ele, claramente sabendo. Uma curiosidade aqui. Será que dá para ter ideia de qual foi o texto que ele usou, a letra do hino que ele usou? Sim, dá para ter uma ideia aproximada. Existem alguns salmos que são chamados Alel egípcio, que são seis salmos, do 113 até o 118, que os judeus cantavam por ocasião da Páscoa. Consta que 2 deles eles cantavam antes e 4 depois da Páscoa. Porque Alel egípcio. Alel é a ideia de louvor egípcio. Por quê? Porque rememora o êxodo. Egípcio porque fala da saída dos israelitas do Egito, a libertação, a redenção. Então, esse grupo de salmos, conhecido por Alel egípcio, louvor egípcio, relembra a saída do povo de Israel do Egito para Canaã. E era entoado por ocasião da Páscoa. Então, é bem possível que o Senhor Jesus tenha cantado aqui a letra de um dos últimos desse Alel egípcio. Talvez o Salmo 118 ou o Salmo 117, bem possivelmente. Isso é só uma curiosidade técnica aqui. Agora, alguém pode dizer: mas Cristo não estava angustiado aqui, ele estava bem, é Deus também, então ele não tinha essas aflições que nós temos. Quem disse? Cristo é Deus, mas também se tornou um ser humano tanto quanto eu e você, com 2 grandes diferenças. Quer dizer, a humanidade dele é igual à nossa, com 2 diferenças grandes. Ele, além de homem, é Deus, sim, com certeza, e nunca pecou. São grandes diferenças em relação a nós. Porém, a humanidade em si é igual à sua, igual à minha. Ele nasceu de Maria, apesar de que gerado pelo Pai diretamente, mas nasceu de uma mulher. E ele passava pelas aflições que nós passamos. Aliás, no Evangelho de João, que registra essa mesma ocasião, lá ele diz claramente: minha alma está angustiada. Então, ele se angustiou nessa ocasião aqui, ele sabia o que ia acontecer. E como ser humano, ele sofria também. Muito diferente, provavelmente, de como nós reagimos ao sofrimento normalmente, sim. Mas ele sofria, ele sabia o que era esse tipo de emoções que nós temos, da fraqueza, não pecaminosa no caso dele, mas ele sabe o que é ser um ser humano sobrecarregado com uma tensão muito grande. Ele sabia o que era isso, mas mesmo assim reagiu dessa forma. Eu entendo que um fator que fez com que o Senhor Jesus reagisse dessa forma tão serena, nobre, firme, cantando louvores ali, cantando com os seus apóstolos, eu entendo que, claro, o motivo é porque ele é fiel ao Pai, evidentemente, totalmente fiel, adoraria em qualquer circunstância, mas eu entendo que também envolve um outro fator. Ele sabia que o sofrimento que ele ia passar era por pouco tempo, e ele sabia a glória que ia se seguir depois. Ou seja, ele contemplava o que viria depois da glória. O que iria acontecer com ele? Nós temos uma pista bem interessante. Olha Hebreus 12, 2, por exemplo. Uma pista não, uma declaração explícita. Olha Hebreus 12 e 2 o que diz. Se alguém não quiser chegar lá, pode só ouvir, que eu vou ler aqui.
Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, da alegria que ele ia ter, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, da vergonha. Ele não fez caso da vergonha. E está assentado à destra do trono de Deus. Ou seja, porque ele sabia a alegria que estava reservada para ele, ele suportou a vergonha da cruz. E hoje está sentado à destra de Deus. Ou seja, ele olhava para frente. E porque ele olhava para frente, ele pôde, com toda a serenidade, naquele momento, cantar louvores. Que lição para nós! Cantar louvores mesmo diante dos sofrimentos que passamos. Agora, falando no Senhor Jesus Cristo e no seu cântico com o seu povo, eu falei que seria muito interessante se nós pudéssemos vê-lo pessoalmente cantando. Mas sabe de uma coisa? Tem um dos versículos que para mim é fascinante, fala exatamente disso. Por que Cristo morreu? Por nossa causa, para a glória do Pai, evidentemente, envolvendo a nossa redenção, para que ele pudesse ter um povo, milhares ou milhões, não sei quantos, de pessoas remidas pelo sangue dele. Ou seja, juntar um grupo de pessoas remidas que vão ser servos fiéis e adoradores do Deus e Pai. Interessante que isso, até o aspecto de missão está envolvido nisso. Você pode pensar, o que missão tem a ver com música? Nada. Mas tem a ver, porque a gente pode preparar músicas para missão. Com certeza, não tem problema nenhum, é até bom. Faz um culto evangelístico, um culto missionário, e ensaia especiais bonitos, não tem problema nenhum atrair pessoas com uma boa música, ótimo. Mas não é o que eu estou dizendo aqui. Sabe o que? Uma coisa que liga música com missão? Eu li isso de um certo autor. Um dos propósitos da missão é fazer com que mais pessoas se convertam. E ao se converterem, elas vão adorar a Deus, vão louvar a Deus. Então vai aumentar o número de adoradores de Deus. Então a glória de Deus fica mais expandida ainda. Achei fantástico essa visão. Eu nem tinha percebido isso até então. Para que fazer missão? Geralmente a gente pensa por amor às almas perdidas. Faz parte, não nega isso. Mas mais do que isso, para a glória de Deus que vai ser mais glorificado com tanta gente louvando a Ele. No céu e principalmente agora. Mas voltando para o texto que eu falei acerca do Senhor Jesus cantando, por que eu falei desse grupo cantando? Sabe o que a palavra de Deus promete? Que um dia Ele vai estar cantando com todos nós. Sabe onde é que tem isso? Num salmo que, por excelência, é o salmo que descreve a crucificação dele. Qual é o salmo que vem à sua mente assim que você pensa? Crucificação de Cristo, um salmo que descreve literalmente o que o Senhor Jesus passou na cruz. 22, vamos para o Salmo 22. Só para vocês terem uma ideia aqui, olha como ele começa o Salmo. O primeiro versículo diz assim, descrevendo o que aconteceu na cruz. Salmo 22, Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Começa logo com a frase que o Senhor Jesus disse na cruz. E o Salmo descreve a situação, é impressionante, como é literal o que seria cumprido. Olha o versículo 7, por exemplo, Salmo 22, 7. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Isso foi cumprido literalmente, os evangelistas deixam bem claro que isso foi cumprido na cruz de Cristo. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o por nele tem prazer. Eles disseram literalmente isso lá. Versículo 14, derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca. Olha a descrição literal, versículo 16, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, traspassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos, eles estão olhando e encarando em mim. E olha o 18, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Uma descrição foi cumprida literalmente na crucificação do Senhor Jesus Cristo. É um salmo bem negro, no sentido de que descreve uma situação negra, uma situação de altamente trágica, que se tornou gloriosa por causa da nossa redenção, mas em si, algo terrível que aconteceu, e o salmo descreve. Mas olha a guinada que o salmo dá a partir de um certo versículo aqui, que muda completamente o cenário, o espírito do salmo. Qual será esse versículo? 22, olha o que ele diz aqui.
A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Que versículo! Aliás, o autor de Hebreus cita esse versículo atribuindo claramente ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, um salmo messiânico de ponta a ponta, tanto no que tange a humilhação dele, a morte dele, quanto a exaltação em que ele estará adorando juntamente conosco. Pronto, nós vamos ver isso. Aliás, Cristo morreu por isso. Olha o amor dele. Será que ele precisava disso? Precisar, ele não precisava. Se Deus quisesse, ele poderia ter feito outro povo. Adão pecou, Adão e Eva, então eu não quero mais saber de raça humana. Eu vou criar outra raça, só de pessoas salvas. Pronto. Mas Deus quis salvar seres humanos. Por isso é que Cristo veio, nós sabemos disso. E para salvar essas pessoas, e como já comentei, estou só enfatizando, reunir um povo grande de pessoas que vão ser seres humanos remidos, adorando ao Senhor, e Ele adorando juntamente conosco. Foi para isso que Ele veio, e Ele sabia que isso ia acontecer por causa da morte dEle, e Ele suportou a morte por nossa causa. Muitas coisas nós poderíamos tirar desse ponto, muitas aplicações, muitas lições de como devemos reagir com gratidão, valorizando a salvação que temos, não tenha dúvida, mas dentro do nosso enfoque hoje à noite que exemplo o Senhor nos deu. Ele não só nos deu motivos de louvá-lo por Ele ser quem Ele é, e por ele ter feito o que fez, e porque Ele vai voltar e vai nos glorificar, mas Ele também nos deu até o exemplo disso, de que nós devemos louvar ao Senhor em qualquer situação, desde que nós olhemos para cima. Isso nós não podemos ficar apegados às coisas daqui. Interessante que a palavra de Deus diz, eu já estou rumando para a nossa conclusão aqui, onde é que deve estar a nossa expectativa, e isso vai fazer toda uma diferença no louvor. Lembra que nós comentamos alguns princípios que devem ser observados para o nosso louvor ser aceitável, já repeti aqui no começo da mensagem, mas se nós tivermos os olhos realmente fixos no céu, nosso louvor vai fluir com bem mais fluência. Estou sendo redundante, fluir com fluência, mas é isso mesmo, nosso louvor vai fluir de uma forma mais desimpedida, olhos fixos no céu. E eu quero ler mais um versículo, mais um trecho aqui que tem muito a ver com o que estamos comentando. Lembra que nós comentamos de que alguém escreveu uma carta quando estava preso, e nessa carta ele deu uma ordem que a igreja deve louvar, e até atrelou essa ordem com a palavra de Deus? Que carta era essa? Estão lembrados? Colossenses. Paulo estava preso em Roma 2 anos, na prisão domiciliar, escreveu algumas cartas chamadas cartas de prisão. E essas cartas, numa delas ele escreveu algo que nós vamos ver aqui agora, Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Colossenses 3, de 1 a 4, diz assim, Paulo escrevendo para a igreja dos Colossenses, em Colossos, que hoje seria na Turquia, uma igreja que ele não conhecia pessoalmente, mas ele conhecia bem de ouvir falar daquela igreja. Um conservo dele explicou para eles como era a situação da igreja, um certo Epáfras, e ele escreveu para a igreja algumas instruções, e entre elas essa aqui. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha onde deve estar a nossa atenção, nossa afeição, nas coisas do alto. Nós já morremos e já ressuscitamos em termos espirituais. Aliás, foi isso que nosso batismo representou. Eu mergulho na água, morri, meus pecados ficaram ali, e eu levantei, ressurgi, os pecados ficaram lá, mas eu passei das águas. Lembra alguma coisa? Entrou nas águas, mas passou das águas e agora liberto? Mar Vermelho, mesma coisa. Então o batismo ilustra isso. Então morte e ressurreição, Mar Vermelho ilustra isso, o nosso batismo na água representa isso que aconteceu
na nossa conversão. E a partir daí, se somos ressuscitados, nossa vida está oculta com Cristo em Deus. O que quer dizer isso? Eu não sei exatamente dos detalhes do que isso significa. Eu sei que é algo muito bom. Nossa vida está oculta, ela está escondida lá. Eu entendo que seja aquilo que nós realmente somos, herdeiros de Deus, com toda a glória que Ele vai dar, está escondido. Seria tão bom se nós pudéssemos olhar para as pessoas e só em olhar já saber se ela é uma crente ou não é. Não era bom? Uma radiografia, assim, uma espécie de raio-x espiritual, que a gente olhasse a alma e visse. Ela o sangue de Cristo está aplicado nela. Bastava ver o sangue de Cristo. Pronto. No sentido espiritual. Se tivesse um recurso visual que a gente olhasse para alguém, eu estou vendo o sangue de Cristo aplicado naquela alma. Olha, tem um sangue ali. Seria interessante. Aliás, muitas reuniões de conselho para decidir quem batiza, quem não batiza, não precisava nem conversar. Passa, vamos ver, vai passando, esse é crente, pronto, pode batizar, esse não é, seria bem mais simples, claro que envolve outros fatores também nas conversas, eu sei, mas em termos de tentar detectar se a pessoa entende o que é uma conversão, não, já estava resolvido, está ali, esse é um crente, esse não é, claríssimo, quem não é crente pode parecer muito um crente, melhor do que vários que a gente conhece, mas a gente vê, olha, você não se converteu ainda não, se converta, você não pode ser batizado sem ser um crente, mas nós não temos esse recurso. Deus sabe perfeitamente quem é e quem não é. Eu entendo que isso da nossa vida está oculta, tem algo a ver com isso. Aquilo que nós realmente somos em Cristo, riquíssimos no Senhor, porque estamos identificados com Ele, não dá para ver olhando para as pessoas. Não dá, você não tem nem ideia. Aliás, dá para ter uma ideia. Como? Pelas obras. Aí a Bíblia enfatiza muito essa questão. Viva como um crente. Aí sim, pelas obras, pelo amor fraternal. Sim, dá para termos ideia de quem é um crente ou não é, pela maneira como ela procede. Dá para ter uma ideia. Mas certeza absoluta, só Deus sabe, ou a própria pessoa, né? Mas enfim, eu entendo que seja isso. Está oculto aos nossos olhos, novamente, a não ser pelas obras da pessoa, que dá para ter uma boa ideia. Sim, não digo isso para a gente sair desconfiando de todo mundo. Será que meu marido, minha esposa não é crente e tal? Ele diz que é crente, ela diz que é crente, mas vai ver que não é. Não é esse espírito. E, aliás, nós temos muita segurança. Pessoas que nós conhecemos intimamente, dá para ter uma ideia grande de se a pessoa realmente se converteu. Eu sei disso. Mas, a rigor, o que nós somos mesmo em Cristo está escondido nele. De alguma forma mística, no sentido teológico, não é misticismo de bruxaria, não é isso. Algum sentido místico, espiritual, invisível, nós estamos lá em Cristo, seguríssimos na mão dele. E tão certo como um dia ele lhe salvou, um dia você vai estar com ele usufruindo de todas essas coisas, porque vai ficar evidente a todos quem nós somos. Quando é que isso vai ficar evidente? Aqui diz. O que diz o versículo 4? Colossenses 3 e 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, sereis manifestados. O mundo vai ver. Aliás, eu entendo que isso aí se aplica não é nem no arrebatamento. O arrebatamento da igreja, eu entendo que a igreja vai desaparecer e aparecer com ele nas nuvens. Sumiu da terra. Mas quando Cristo voltar depois da tribulação, aí ele vem em toda glória visível, majestica, da forma mais explícita possível, e nós viremos com ele. Aí o mundo vai ver. Puxa, aquele meu amigo que me evangelizou, eu não vi, olha só, glorificado. Enfim, o mundo, vai ficar evidente aos olhos do mundo quem o crente realmente é, quando ele voltar. Enquanto isso, não. Entendo que seja isso que ele quis dizer aqui com essa questão de que a vida está escondida e Cristo vai voltar. Mas enquanto nós não aguardamos a vinda de Cristo, nós que sabemos que somos dele, devemos viver cada vez mais o céu na terra. Exatamente a música que o Jair cantou hoje pela manhã. Quem perdeu, que pena. Peço para ele cantar outro dia, quando ele vier aqui de novo. Enfim, ou então aprenda a música. Oi? Pronto, o Renato que vai ensinar depois. Mas o céu na terra hoje, num certo sentido, já começou em nós. Aliás, uma coisa interessante. Uma das orações do famoso Pai Nosso, oração chama dominical, porque tem a ver com o Senhor, é: faça-se a tua vontade, o quê? Assim na terra como no céu. Quando é que vai ser cumprido isso a rigor, de uma forma plena? Quando Cristo voltar. Aí a vontade de Deus vai ser cumprida aqui como é feita lá. Antes disso, não vai ser.
Em termos de vontade soberana, sim, porque nada pode distorcer o que Deus decidiu, nada. Porém, a vontade soberana de Deus permite que muita coisa aconteça que não é do agrado dele, que não agrada o coração santo dele, mas ele permite. Ou seja, a rigor ele está permitindo, vem da vontade dele no sentido permissivo, de permitir, mas não é a vontade que deleita o coração dele, que essa sim vai ser feita quando ele voltar. Mais um pedacinho disso, nós temos amostras disso em nossa vida. Faça-se a tua vontade na terra como no céu. Na minha vida, Senhor. Mesmo antes disso acontecer a nível mundial, quando Cristo voltar, isso já pode acontecer em aspectos limitados que seja, mas já pode na sua vida, na minha vida. Senhor, faz tua vontade na minha vida, no meu coração, como tu faz no céu. Eu quero ser como os teus anjos. Aliás, tem um cântico que diz isso, acho que é... canta minha alma, canta ao Senhor. Acho que, salvo engano, ele fala isso. Eu quero ser submisso, ou eu não posso estar confundindo, mas eu quero ser submisso a ti como os anjos lá no céu. Eu acho que eu estou confundindo o hino, mas um diz, tudo entregarei, exatamente. Bem, quero ser a ti submisso como os anjos lá aí no céu. É isso. Então, ao cada crente fazer isso individualmente, ele está mostrando agindo de uma forma tal que a vontade de Deus é feita aqui, pelo menos no povo dele, assim, ou pelo menos parecido com o que é feito lá no céu. E nós podemos fazer parte disso. Irmãos e irmãs, já praticamente concluindo, quero ler só mais uma passagem rapidinho aqui para nós concluirmos, uma que dá mais detalhes de como vai ser o momento em que Cristo nos arrebatar. Aliás, eu não vou ler não, vou só dizer a referência e vocês podem ler. Filipenses 3, 20 e 21, depois leiam essa passagem, detalhes de como vai ser a segunda vinda, aliás, o arrebatamento da igreja. Filipenses 3, 20 e 21, que ele fala da transformação do nosso corpo. Leiam em casa, depois vocês vão ver como é maravilhoso o fato dele nos transformar para ter um corpo igual ao dele. Filipenses 3, 20 e 21. Mas o que eu quero dizer é, as promessas que Deus fez ao povo de Israel ainda não foram cumpridas. Serão cumpridas quando Cristo voltar. Por isso que o cântico de Zacarias é totalmente, quer dizer, grande parte do cântico de Zacarias envolve um elemento profético que ainda não foi cumprido, ou seja, um elemento escatológico das últimas coisas. Então, há 2000 anos que esse cântico foi proferido aqui por Zacarias, ainda não foi cumprido, porque a nação de Israel não se converteu ainda. E os judeus, nenhum judeu é convertido, como é que é isso? Sim, muitos judeus se converteram, aliás, a igreja primitiva inteira, no comecinho era só de judeus, depois os gentios foram se convertendo, e de lá para cá muitos judeus têm se convertido durante a história, mas é minoria dentro do grupo todo de salvos. Em termos de igreja, grande parte da igreja, século após século, é de gentios. Agora, os judeus, alguns vão se convertendo até como uma prova de Deus, dizendo, olha, eu não abandonei meu povo, olha o remanescente aí. Tem judeus hoje na igreja, que deixa de ser aos olhos de Deus judeu no sentido de raça e agora se torna igreja igualzinho a você. Na igreja judeu e gentil é a mesma coisa, assim eu entendo, né? Mas seja como for, a nação de Israel ainda não foi convertida, como um todo, que é a promessa é essa, que eles vão ser livres de inimigos. Olha só, isso aí para o judeu é brilhar os olhos. Quando é que os judeus provaram isso? Nos dias de Zacarias, fazia séculos que eles não tinham ideia do que era isso, adorar com liberdade, sem ter um povo oprimido. Desde o cativeiro babilônico, aliás, o cativeiro assírio, 722 a.C., eles levaram a parte norte, e em 586 levaram a parte sul, a Babilônia levou a parte sul todinha, Judá, e foram escravizados. Depois de 70 anos, voltaram, mas nunca mais eles readquiriram a plena liberdade de ter um rei ali, uma nação soberana, independente, nunca. Depois da Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma, o que aconteceu com o Império Romano, dispersão dos judeus, passaram toda a era cristã sem nem terra terem. E, em 1948, há 70 anos, não é isso? Acho que esse ano eles comemoram 70 anos de voltarem. Voltaram para a terra. Ah, então pronto, cumpriu, olha só, voltou, tá aí, as promessas de Deus para Israel foram cumpridas em 1948. Como é que pode? O povo ficou livre dos inimigos? Ficou. Liga a televisão, entra na internet. O que acontece com Israel quase todo dia? Batalha, ou não vou dizer batalha em si, mas ameaça, opressão, o mundo antissemita de uma forma terrível. A ONU é um horror.
e várias outras entidades aí que são contra Israel, contra Israel, contra Israel. É terrível, mas mostra como, só pode mostrar que esse povo é muito especial. Para ter o mundo todo contra ele, o que tem nesse povo de tão especial para o mundo todo ser contra? Só pode ter algo muito grande nele, né? O mundo nós conhecemos que é hostil a Deus. Pois é, ou seja, apesar de que os judeus voltaram à terra há 70 anos, não adquiriram a sua plena liberdade no sentido de ter tranquilidade. Livres são, mas não tem tranquilidade. É toda hora com ameaças. E a maior promessa que foi dada para eles, qual foi? Salvação. O povo todo vai me conhecer, do menor ao maior. Judeu, os judeus vão me conhecer. Cadê? A nação. Até hoje nunca. A minoria de judeus é salva. Aliás, os judeus não gostam de crente, quer dizer, não é que não gostam de crente, os judeus não aceitam a Cristo, e os grandes perseguidores no comecinho da história da igreja, adivinha quem foi? Roma? Não, judeu. Os judeus foram os maiores perseguidores da igreja no comecinho, então a nação é contra Cristo, não tem dúvida, em termos gerais. Eles não se converteram ainda, mas vão se converter. Aliás, a nova aliança, como ela está lá originalmente em Jeremias, é para judeu, é para Israel. Nós estamos usufruindo uma prévia, eu creio que sim, a igreja já está na nova aliança, usufruindo alguns aspectos dela, mas da maneira como Jeremias prometeu, em Jeremias 31, vai ser cumprido com Israel, quando Cristo voltar. Ou seja, eles ainda não provaram. Futuro, o cântico de Zacarias, trazendo para nós, e aqui já encerrando, nosso cântico olha para frente. Já estamos salvos por Cristo, Ele já operou esse milagre em nós na hora da nossa conversão, cada um de nós, seja gentil, seja judeu, graças a Deus pelo que Ele já fez, e iremos para o céu, mas o cumprimento final é quando formos para o céu. Por isso, devemos louvar ao Senhor pensando escatologicamente. Pensa no que vai ser de nossa vida quando o Senhor Jesus nos chamar, ou quando você for pela morte. Você já vai estar desfrutando, não do corpo novo ainda, o corpo glorificado é quando Cristo vier, mas já vai estar no céu, usufruindo do que está livre de pecados. Pensa nisso, e isso é poderoso o suficiente para nos fazer, nos desarraigar desse mundo, e driblar, ou deixar de lado as aflições, ou olhar para cima, e animar muito o nosso louvor. E com esse tipo de fé, ou de decisão nossa, ou de entendimento, vai ser muito fácil o nosso louvor fluir mais livremente, como já comentei, pensarmos nas letras, obedecermos a palavra, termos sede da palavra, cumprindo, e vibrar com o Senhor, tanto quanto os israelitas que passaram o Mar Vermelho e se viram livres do outro lado do mar. Amém? Santo Deus, muito obrigado por essas palavras. Eu te peço que tu toques corações aqui hoje e que haja crescimento espiritual de cada um de nós, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo que tu tens feito e ainda farás em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso amado pastor. Amém.